Olá, turma. Sou a professora Sinara. Estaremos juntos na disciplina de Diretrizes do Ensino de Geografia e História. Esta é a unidade 3, na qual vamos reforçar todo o contexto da história. E, para tanto, eu não poderia deixar de colocar aqui para vocês uma reflexão. Vamos fazer uma viagem no fundo do túnel e relembrar alguns fatos importantes da nossa história, da história da nossa cidade de Belo Horizonte. Essa imagem é a imagem da Capela do Rosário, no ano de 1902, na rua São Paulo e Tupis, com Amazonas. Essa imagem é a imprensa oficial na Avenida Augusto de Lima, no ano de 1902. Antiga estação ferroviária, Palácio do Governo, a Praça da Liberdade, 1903. Praça da Liberdade, 1907, Avenida Santos Dumont, a passagem sobre o Rio da Rua das Anjos. 1910, Afonso Pena, olha a Igreja São José à direita. 1910, Avenida Afonso Pena. Isso é história. A Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, que foi demolida em 1932, para a construção da Catedral da Boa Viagem, no mesmo local. A nossa Praça 7 em 1910. Pensando, pessoal, nossos avós, nossos tataravós, as histórias que eles participaram, criaram e construíram neste ano. Praça da Liberdade, 1914. Parecia um parque, né? 1920, Avenida Santos Dumont, antiga Avenida do Comércio. 1925, centro da cidade de Belo Horizonte. 1926, Viaduto Santa Teresa. 1928, Cine Odeon, a Rua da Bahia. Pessoal, eu confesso que eu fico emocionada, viu? 1930, Avenida Afonso Pena com a Rua da Bahia. O Teatro Municipal ele foi demolido nos anos 40, na gestão de Juscelino Kubitschek, né, que deu até o lugar para o Cine Petrópolis. 1930, Igreja São José. 1930, Praça Raul Soares, o fundo da Igreja de Lourdes, lá em cima. O Espírito Santo, esquina com Tupis, 1930. Viaduto Santa Teresa, 1930. Praça 7, Cine Brasil, 1932. O bondinho. Minha mãe nem era nascida ainda nessa época, pessoal. Nem meu pai. 1936, Praça 7, atual posto Psyu à esquerda, olha para vocês verem. Praça Raul Soares, 1936. 1936, pavimentação da Avenida Afonso Pena. 1940, Avenida Amazonas com Santa Catarina. Olha o Mercado Central à esquerda aí, gente. 1940, Francisco Salles, o antigo Campo da América, onde hoje é o Extra. Praça da Estação, 1940. Praça Raul Soares com a Avenida Amazonas lá em cima do fundo, ó. 1940 também. Praça Raul Soares, 1940. Avenida Afonso Pena, 1942, já pavimentada, ó. A Pampulha, quando construíram a Lagoa, em 1943. 1943, Praça da Liberdade, ao fundo, tá vendo lá em cima? O bairro de Lourdes ainda era bem vazio. Esse foi o velório do Padre Eustáquio, 1943. 1945, Rua da Bahia com Goiás. Avenida Afonso Pena, 1946. Viaduto Santa Teresa, 1946. Praça Raul Soares, já com o famoso Balança Mas Não Cai, na Avenida Amazonas, 1947. Igreja de São José. Rua São Paulo, Tupinambás, Afonso Pena. Afonso Pena aí. Que maravilha. Avenida Toro Carlos, 1950. Avenida Paraná. Avenida lá na Pampulha. Pampulha.
Rua Campos Sales, Vista Aérea do Centro, 1951, Rio Arrudas, Praça da Estação, 1950, Praça Raul Soares, Mercado Central, ainda descoberto, 1950, Praça Raul Soares, 1961, já começa aí a resgatar um pouco mais, né, do presente. 1961, Rua Platina, corredor que ligava lá a região central para os bairros mais distantes. Praça 7, o Pirulito tinha sido transferido para Savassi, em 1964. Mineirão, 1965. 1970, Praça 7? Não, essa é a Praça da Savassi, o Pirulito foi lá para cima. 1974, Praça 7. Igreja de São José, 82. Pessoal, essa é o que eu trouxe, um pouquinho de história para a gente começar a disciplina. A unidade temática e a proposta curricular para o ensino de história. Conhecer para ensinar. Esta será o foco da discussão dessa unidade. Entender a história é o primeiro passo para que possamos trabalhar com a identidade, com as identidades e para a construção da cidadania. É nessa perspectiva que buscaremos entender de forma prazerosa, dinâmica e científica como se deve processar o ensino de história na educação infantil e nos anos iniciais. Trouxe alguns conceitos para a gente compreender melhor e apresentar a disciplina, né, a unidade, melhor dizendo. Como sujeitos sociais, devemos buscar na história as nossas raízes, os diversos tipos de culturas e etnias existentes no nosso país, fazendo com que alunos e alunas conheçam a diversidade cultural de sua época e das demais, e perceber que os tempos são diferentes de cada indivíduo, para cada indivíduo. Nessa unidade 3, nós vamos identificar melhor o conceito de história e abordagens, tendências do ensino de história, o ensino da história na contemporaneidade, as diretrizes curriculares nacionais para a educação étnico-raciais, para o ensino de história e a cultura afro-brasileira e africana. Vamos aqui falar um pouco sobre o conceito do termo de história. A palavra história é de origem grega, que significa pesquisa, conhecimento que surge a partir de averiguações. É considerada a ciência que estuda o desenvolvimento do homem no tempo, que analisa os processos históricos, personagens e fatos para compreender um determinado período histórico, cultura ou civilização. Yamamoto et al. 2000, eles apontam um conceito significativo e Rezende complementa também com vários outros autores. História é o estudo das ações humanas no passado e no presente. A história busca compreender as diversas maneiras como homens e mulheres viveram e pensaram suas vidas e a de suas sociedades, através do tempo e do espaço. Ela permite que as experiências sociais sejam vistas como um constante processo de transformação, um processo que assume formas muito diferenciadas e que é o produto de ações do próprio ser humano, ou seja, do próprio homem. Então, gente, o estudo de história é fundamental para se perceber o movimento e a diversidade, possibilitando comparações entre grupos, sociedades nos diversos tempos e espaços. História, por isso, né, que Rezende reafirma aí que estudar história é o mesmo que ensinar ao respeito pelas diferenças, é contribuir para o entendimento do mundo em que vivemos e também no mundo em que gostaríamos de viver. Ferreira, 2008, diz que história é a narração dos fatos notáveis ocorridos na vida dos povos, em particular, e da humanidade em geral. É um conjunto de conhecimentos adquiridos através da tradição e ou mediante documentos acerca da evolução do passado da humanidade, ciência e método que permitem adquiri-los e transmiti-los. Cabe citar ainda Royces, 2010, que define história como sendo um conjunto de conhecimentos relativos ao passado da humanidade, segundo lugar, a época e o ponto de vista escolhido. De acordo com os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil,
1998 e os parâmetros curriculares nacionais, aprendemos e ensinamos história. Fica notória a importância de dois planos indissociáveis, tais como pesquisa teórica e pesquisa aplicada. Essa primeira pesquisa, ela diz respeito à investigação como produção do conhecimento. Ela tem a finalidade de buscar bases científicas, teóricas para explicar os problemas existentes. A segunda nos remete à aplicação de pesquisa em que os problemas ocorrem no âmbito escolar e merecem ser investigados. Então, nessa perspectiva, a pesquisa pura ou teórica nos permite avançar no campo das ciências com situações novas sobre o objeto em questão. E a aplicada, ela permite que essa pesquisa seja pensada e realizada e vice-versa. Nessa ótica, a pesquisa ela torna-se imprescindível para o estudo da história, tanto teórica quanto aplicada. As representações sociais, elas são constituídas pelas vivências dos alunos e professores, que adquirem conhecimentos dinâmicos provenientes de várias fontes de informação, veiculadas pela comunidade e pelos meios de comunicação. Ai, pessoal, realmente a história são fatos, né, que são registrados no dia a dia, na vida de cada um, da cultura, da sociedade, que viram referências na vida da gente, né? Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Vamos pensar na sala de aula. Os materiais didáticos e as diversas formas de comunicação escolar apresentadas no processo pedagógico constituem o que se denomina o saber histórico escolar, que corresponde a três conceitos fundamentais: o de fato histórico, de sujeito histórico e de tempo histórico. Então, sim, podemos afirmar que a história deve ser trabalhada em todos os níveis do ensino, no mesmo nível de importância que as outras áreas, visto que esse objeto do conhecimento ele é imprescindível para o desenvolvimento da cidadania e da construção da identidade dos sujeitos inseridos no espaço escolar. Vamos ver aqui as tendências do ensino de história. Entre a história sagrada e a história profana, civilização, nacionalismo, da história aos estudos sociais. O retorno da história e da geografia. E a história após a década de 2000. Vou fazer um breve comentário aí sobre cada tópico para vocês, tá? Bom, entre o primeiro, os programas de história do Brasil, eles seguiam um modelo consagrado pela história sagrada, substituindo as narrativas morais sobre a vida dos santos por ações históricas, realizadas pelos heróis considerados construtores da nação, e especialmente os governantes. Ensinar história era transmitir os pontos estabelecidos nos livros, dentro do programa oficial, e considerava-se que aprender história reduzia-se o saber a saber repetir lições já recebidas, né? Na civilização e nacionalismo. Ao longo desse período, poucas mudanças aconteceram em nível metodológico. Apesar das propostas dos escolanovistas de substituição dos métodos mnemônicos pelos métodos ativos, o que predominava era a memorização e as festividades cívicas que passavam a ser parte fundamental do cotidiano escolar. A prática recorrente das salas de aula continuou sendo o de recitar as lições de cor, com datas, nomes, personagens considerados mais significativos da história. A importância dos exames finais de admissão ao ginásio ou ensino superior acabava por consagrar uma seleção tradicional de conteúdos como a garantia de um bom desempenho dos alunos nesses exames, né? Então, já a história aos estudos sociais, nos anos imediatos após a guerra, a história passou a ser considerada pela política internacional como uma disciplina significativa na formação de uma cidadania para a paz, merecendo cuidados especiais tanto na organização curricular quanto na produção dos materiais didáticos. No plano da educação elementar, a tendência era substituir história e geografia por estudos sociais. E essa proposta ela renovava o enfoque da disciplina, que perdia o caráter do projeto nacionalista cívico e moralizante, marcando a penetração da visão norte-americana nos currículos brasileiros. Ora,
Retorno à história da geografia e após a década de 2000, né? A partir dos anos 80, os programas de história foram reavaliados e reformulados. E isso ocorreu devido à inserção de vários grupos sociais nos estados e nas cidades provenientes de migração de várias famílias oriundas do campo. Com as diferenças socioculturais e econômicas, com as novas gerações de alunos e com as transformações da sociedade, foi necessário repensar e retornar a história e geografia para o currículo escolar. Os professores tornaram-se uma importante voz na configuração do saber escolar, diminuindo o poder dos chamados técnicos educacionais. Os currículos foi uma nova possibilidade, uma possibilidade presente atualmente no ensino de história. E com o surgimento da Lei 10.639, que definiu diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnicas, raciais e para o ensino da cultura afro-brasileira e africana, novos caminhos metodológicos conceituais surgiram após a implementação dessa lei. Então foram conquistas, né, ao longo de uma história e de uma vida que nós fomos galgando. Contudo, né, contudo, perguntando-nos, na atualidade, por que ainda existem concepções trabalhadas de forma tão antiga por meio de metodologias ainda tão retrógradas e sem incentivo para os alunos? Que a gente vê muito isso aí, infelizmente, né? Bom, gente, cada educador, até mesmo a instituição, encontra-se arraigados numa concepção de educação a que tiveram acesso e em que acreditam. Em função dessa linha histórica, no momento de formação que cada um se encontra, mesmo que atualmente as necessidades emergentes sejam diferentes e que, evidentemente, uma mudança de postura em relação ao ensino de história. Há uma necessidade. A nossa coordenadora Liana Monk escreveu sobre isso. O indivíduo ele nasceu numa época, num local, numa circunstância que interfere no seu modo de ser e de agir. Suas experiências e sua história são fatores determinantes do seu comportamento cotidiano. No que se tange às experiências de cada indivíduo no processo educacional em relação às tendências educacionais, o que se percebe é justamente o significado que cada um desses tem na realidade. Ou seja, o significado que cada um tem dessa realidade. E a partir de suas experiências, qual a concepção que ele traz em que se acredita. O ensino de história na contemporaneidade. A tendência da pedagogia crítica social dos conteúdos propõe uma superadora das pedagogias tradicionais e renovada, valorizando a ação pedagógica enquanto inserida na prática social concreta e básica. Então, entende-se que a escola, como mediação entre o indivíduo e o social, exercendo aí a articulação entre a transmissão dos conteúdos e assimilação ativa por parte de um aluno concreto. Dessa articulação, resulta o saber criticamente elaborado. Tempo histórico. O tempo pode ser aprendido a partir de vivências pessoais, pela instituição, como no caso do tempo biológico, que é o crescimento e envelhecimento, e do tempo psicológico, interno dos indivíduos, que é a ideia de sucessão e de mudança. E precisa ser compreendido também como um objeto de cultura, um objeto social, construído pelos povos, como no caso do tempo cronológico, e astronômico, que é a sucessão de dias e noites, de meses e séculos. Então, compreender que o tempo histórico pode ser dimensionado diferentemente, considerado em toda a sua complexidade, cuja dimensão o aluno aprende paulatinamente. E é paulatinamente. Tempo histórico. As novas orientações para o currículo de ensino de história permitem promover uma prática pedagógica aberta e dinâmica, preocupada fundamentalmente com a questão da cidadania transparente. Tal questão, ela nos remete à necessidade de instituição de uma escola que se preocupa com a formação. Nesse sentido, um projeto de situar o aluno no seu cotidiano histórico, a fim de capacitá-lo para agir e transformar, e não apenas atuar e reproduzir. Isso é fundamental, né? Concepção do currículo escolar. Machado nos alerta, né? Machado 99 nos alerta.
é urgente conceber o currículo dentro de uma concepção progressista. Ou seja, um currículo que valorize o pensamento, as necessidades da comunidade escolar, que pense em sua estruturação, que é conteúdo e atividades, dentro dos pressupostos teóricos do construtivismo e interacionismo, o qual parte do princípio de que a aprendizagem realmente é um processo de construção que origina no indivíduo mediatismo pelo meio que o cerca de suas relações com os outros indivíduos. Então, deve-se refletir em termos de qual tendência da história possibilitaria um ensino de história motivador, comprometido com classes populares e promotor de uma aprendizagem significativa. O que se pode fazer é buscar as categorias de espaço e tempo, os conceitos e os princípios metodológicos de cada tendência, que possibilitem superar e amenizar tal crise. Bom, gente, então é isso. Vamos finalizar aqui a nossa unidade 3, dentro de um contexto histórico que nos remete aí a nosso cotidiano, a uma viagem do passado, do presente e do futuro. Espero que vocês tenham aí compreendido o objetivo e a mensagem desta unidade, mas estarei lá no Fórum 3 para qualquer dúvida que vocês porventura tiverem. Contem sempre comigo. Um abraço a todos.